aí, pessoal, estamos aqui em uma visita ilustre à sede da Eleven Financial em São Paulo, com a presença aqui mais que ilustre de Rafael Figueiredo, que vocês já devem conhecer como Rafi. Dá teu alô aí, Rafi. Oi, Isabela. Olá a todo mundo. Bem-vindos à Eleven. Voltem sempre que vocês quiserem. Eu espero poder contribuir bastante com o conteúdo com vocês. E como vocês já devem ter visto, esse é mais um episódio do Entre Linhas do Day Trade. Vocês curtiram os episódios que gravamos lá na Expert XP, então nada mais justo que manter essa trajetória aí de conversas com traders de sucesso. E é disso que a gente vai começar falando, né? Rafi, falando de coisa boa, quem é o Rafael Figueiredo trader hoje? No que consiste a sua estratégia? Então, o Rafael Figueiredo hoje é um cara com uma visão bem estrategista. O day trade sempre fez parte do meu dia a dia, de você olhar o mercado, mas quando eu falo que o foco é estrategista, é que eu vou olhar multiclasses de ativo, ou seja, para mim importa o mercado internacional, as commodities, para mim importa como está o mercado de câmbio no contexto macro, importa como estão os mercados de ações no mundo, e aí eu vou afunilando, né? É uma modalidade que a gente chama de top-down, que é você começa olhando o mundo da ordem macro e vai afunilando até chegar nas variáveis onde você vai escolher para fazer o day trade, que a gente costumeiramente entende que é o índice e o dólar, ou às vezes algumas ações específicas, mas o ponto é para bolar a estratégia, para você definir se você começa a vir para uma compra ou para uma venda, você começa sempre da parte macro, que é onde conduz bastante o fluxo. Então, hoje na minha cabeça é muito essa. Já mudou, já fiz várias outras coisas, mas a cabeça estrategista eu acho que é o DNA para a gente começar a modelar o day trade. Você falou aí que já fez muitas outras coisas e é isso mesmo que eu queria saber. Como é que você começou a sua trajetória na Bolsa? E, mais especificamente, como você começou a sua trajetória no day trade? Bom, minha trajetória na Bolsa desde cedo, muito cedo mesmo, eu tinha 16 anos, eu já entendia mais ou menos como funcionava o mercado. Eu fui apresentado ao mercado financeiro por um grande amigo que joga squash comigo e ali eu já simulava muita coisa. Aos 18 anos, eu passei para a faculdade e aí meu pai me deu um carro de presente. Eu fiquei 6 meses com esse carro e vendi para poder operar na Bolsa, né? Então, ali foi definitivamente o começo, não da experiência, mas o começo do lado prático, porque da experiência eu tinha 2 anos aí de muita simulação, de estudo, autodidata. Eu não comecei direto no day trade, tá? E eu acho que isso é importante para a pauta, né, hoje. Eu acho que definitivamente quem começa hoje direto no day trade, puxa, já vai passar por um caminhão de dificuldades que não passaria se ele começasse primeiro olhando o mercado acionário, olhando o movimento de grande tendência, olhando o mercado de ações primeiramente, para depois você indo nivelando. Um exemplo que eu falo muito, Isabela, é que o day trade, a modalidade day trade é uma modalidade de alta performance. Então, definitivamente, para você ver um atleta olímpico, para ele estar ali, ele é um cara de alta performance. Então, ele já treinou, já foi amador. Ou seja, você tem que começar a andar, caminhar, engatinhar, para depois andar, depois correr, depois começar a treinar muito para virar um atleta, né, corredor de alta performance. E foi o que aconteceu comigo. Assim, eu comecei muito com o mercado acionário, e aí tinha um dinheirinho por causa da venda do carro, então ali eu operei praticamente todos os tipos de mercado que existia na época com a facilidade, não com a facilidade que tem hoje, mas com o tipo de mercado que tinha na época, mas ali foi um bom começo, para você entender riscos, para você entender os limites do mercado, entender as variáveis que fazem as movimentações, né, acontecer muito para cima, muito para baixo. E aí acho que eu diria que esse é o ponto inicial, o marco, a ponta inicial, eu acho que ela dá o DNA e a característica da pessoa para ser um trader de sucesso um pouco mais à frente. Você sempre teve uma postura mais cautelosa, então, sim, né? Sim. Mas ainda assim, teve alguma vez que você já quebrou, teve uma perda muito grande? Absolutamente. Quem disser que nunca perdeu, tá errado. É porque não conhece o mercado direito. Não conhece ou está mentindo, né? Assim, não tem jeito. Eu tenho um movimento, isso já tinha mais ou menos uns 3, 4 anos de experiência de mercado já operando, e já tinha um conhecimento amplo de mercado de opções,
e fazia muito day trade com o mercado de opções numa estratégia de venda de volatilidade, ou seja, é uma estratégia que você acredita sempre que o tempo ele vai a seu favor, né, conforme for chegando próximo ao vencimento, e é uma estratégia que você fica muito alavancado. Então, cada vez mais que o dia vai passando, você vai ganhando um dinheirinho a mais, e aí, na véspera do vencimento, você acaba ganhando uma bolada inteira. Nunca é num dia só. Então, você vai fazendo pequenos day trades ao longo do percurso até o vencimento. É isso que eu fazia. Só que para você estabelecer esse tipo de tática de operação, você tem que estar alavancado. Basicamente, você está comprado em 1 e vendido em 8, vendido em 9, vendido em 10. Então, você definitivamente está vendido em umas contas onde você não tem a liquidez necessária. Você está alavancado, usando um dinheiro que não é seu. E é interessante lembrar aqui, né, no nosso primeiro episódio do Entre Linhas do Day Trade, algo que o Daniel Braga ressaltou demais é que a alavancagem é inimiga do trade. É inimiga do trade, exatamente. Aliás, um grande abraço para o Daniel, um grande brother, gente boa pra caramba, meus amigos das antigas aí. E ali eu estava alavancado em 1 para 8,5, 1 para 8, alguma coisa assim. E na época eram as ações da Telemar, telefonia, que hoje é Vivo. E a Telemar ela não podia subir 1,5%, 2% naquele dia, naquele pregão, porque eu estava muito alavancado, as posições estavam ajustadas e eu, enfim, estava almoçando em frente à mesa, como sempre fazia, e bebendo água, sem querer derramei água no teclado e na mesa. Então eu levantei, né, para poder pegar um papel para voltar e secar. Né? Foi exatamente este tempo de levantar, pegar o papel no banheiro que era em frente ao meu quarto e voltar, a Telemar estava subindo 3,5%, sabe? Muito além do que era necessário. Eu não tinha um stop na época, naquele dia especificamente eu não coloquei mesmo, foi a maior burrada, né, que eu fiz, uma das grandes burradas, e ali a perda foi muito grande. Foi muito grande. Eu nunca cheguei... Tudo porque não colocou stop. Tudo porque eu não coloquei o stop. A consciência da alavancagem eu sempre tive. Isso é uma outra coisa também que as pessoas costumam não ter, né? Assim, pô, eu tô lá, eu sei o que é alavancagem, mas você sabe mesmo, né? Porque às vezes passa 2, 3 segundos, você perdeu 70% daquele portfólio alocado, aquilo ali, e, portanto, você praticamente quebrou naquele modelo, né? Então, eu nunca quebrei no sentido de quebrar e, assim, quebrar mesmo. Perder tudo. Perder absolutamente tudo, etc. As alavancagens eram dispostas a, realmente, se a coisa virasse zero ou tivesse que pagar um pouco mais, ele estava dentro de uma margem de segurança. Eu sempre tratei a alavancagem com muita seriedade, né? E naquele momento eu tive uma perda gigantesca, uma perda, ela foi monstruosa, ela foi de quase 170%, assim, em termos de patrimônio alocado, foi muito grande, e a perda foi tão grande, para que as pessoas tenham uma noção, que eu peguei mais um dinheiro emprestado para o meu pai, olha só, aí é uma alavancagem, só que com um juro razoável, e eu recuperei toda essa grana que eu perdi em segundos, minutos, em 5 anos. Assim, recuperar mesmo. Voltei alguém, né? Em 5 anos, sem perdas e ganhos. Então, ali foi realmente uma pedrada assim, gigantesca. E naquele período de mercado, que foi 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, nós tínhamos um bull market muito forte. Assim, se eu tivesse respeitado meus limites, se eu tivesse feito a coisa correta na essência, talvez aquele bull market eu teria pego de uma outra forma. Na verdade, foi para recuperar perda e não para acumular capital. Você mencionou que você tinha pego o dinheiro emprestado com o seu pai na Isso. época, né? Sei que você tinha uma relação muito afetuosa com ele. Bastante. Ele sempre apoiou você operar na bolsa? Meu pai, ele nunca entendeu nada de bolsa, nunca entendia nada de bolsa. Mas o meu pai, ele era administrador hospitalar e ele se relacionava muito com médicos que investiam em bolsa. Então, ele sabia de coisas que alguém comentava para ele. Então, alguém comentava alguma coisa para ele, ele pegava o telefone e me ligava. Então, ele não entendia nada, né? Mas a forma dele me apoiar era simplesmente me dando um grau de liberdade. Quando eu tomei a decisão de vender o carro, na época, para poder operar em bolsa, talvez eu acho que meu pai, por não saber nada de mercado, ele me deu a melhor dica, a melhor instrução da vida, que é dizer, olha,
é o seguinte, se você perder tudo, você vai perder tudo e eu não vou te dar outro carro, esse aqui foi minha promessa para você, então entenda que se você perder tudo, você vai ter a sua vida inteira pela frente para poder recuperar e fazer o dinheiro para, enfim, construir a sua vida. Então aquilo foi muito sério para mim, então eu sempre, nas minhas metodologias, operei e investi ou analisei mercado, ou seja, nessas 3 esferas de você fazer as suas interferências no mercado, com uma visão de mais defesa, ou seja, onde eu tenho menos risco, onde eu me safo dos problemas, onde eu me safo melhor dos problemas. Então, essas escolhas acabam sendo as minhas grandes referências para iniciar uma operação, seja day trade, swing, portfólio, sempre com base no risco, não no sonho do ganho, né? O sonho do ganho ele é consequência de pessoas que têm consciência dos riscos que estão sofrendo, ocorrendo durante os investimentos. Bom, de toda essa trajetória, o que você diria que é o segredo para dar errado no day trade? Olha, o segredo para dar errado é você sonhar só com as coisas boas e esquecer que você está tratando um mercado de renda variável. E quando a gente está falando de day trade, na imensa maioria, nós também estamos falando do mercado alavancado. O day trade, por ser day trade, ele permite alavancagens de maneira muito mais intensa. Então, o que vai dar errado, né? Existe um viés cognitivo da autoconfirmação, que é um viés que eu sofro muito na pele, de você da autoconfiança, do eu sou o melhor de todos, ninguém vai me derrubar, eu sou maior que o mercado. Esse é um ponto, sem sombra de dúvida, que é pessoal. Uma vez você identifica isso, então você consegue lidar, mas ele não é um remedinho que você toma e você não vai ter isso, você vai sempre passar por isso. E o outro, que é exatamente inverso à questão ligada ao risco, é você só sonhar com os ganhos. Só sonhar, só pensar nas consequências positivas. Eu acredito, e para você ter uma ideia, hoje, quando a gente vai ver no mercado, quando a gente vai olhar nas redes sociais, etc., todo mundo só vai postar e só vai ter orgulho das boas práticas e dos bons resultados, né? E é aí que as pessoas que não têm esse filtro acabam começando errado. Que ela, olha, o cara fez 3 mil, eu posso fazer também. E eu posso, aliás, na verdade, se eu dobrar, eu posso fazer 6, eu posso fazer 12, eu posso fazer 18 e tal. Essa é a forma mais errada de dar tudo errado. Assim, de você, literalmente, abrir um buraco e enfiar a cabeça. Assim. Como é que você faz para lutar com esse impulso aí do viés de confirmação? Então, o viés de confirmação, ele é um viés, né, que é muito ligado à autoconfiança. É você olhar tudo no mercado, você olhar tudo no mercado e só buscar as coisas que vão confirmar aquilo que você quer e não aquilo que o mercado está predisposto. Então, eu tenho um simples objeto que me faz falar assim, opa, peraí, ele starta esse movimento, que é uma pedrinha que eu tenho no meu teclado, né? Essa pedrinha é uma pedrinha que ela está lá como enfeite, mas a pedrinha é o seguinte, às vezes eu estou olhando o mercado, eu estou buscando as análises, etc. Mas quando eu bato o olho na pedrinha, é o momento que eu tenho assim, pera, eu posso estar confiante demais. Então, na verdade, o que eu busco na minha batalha diária é um objeto, que nesse caso é uma pedrinha. Eu conheço gente, por exemplo, que bota foto de filho, foto de um cachorro, foto de alguma coisa, para lembrar que aquilo que você está praticando talvez tenha alguns detalhes. É isso que eu faço. Rafi, para a gente fechar, um último conselho para quem quer começar a operar day trade? Olha, o day trade, assim, primeiro de tudo, eu acho que esse vídeo é espetacular porque ele mostra muito o que deu certo para mim, as origens, e eu acredito verdadeiramente que é um caminho ideal para você começar de uma maneira certa e coerente. Lidar com os riscos, sem sombra de dúvida, é para mim um ponto bem central, mas a gente já abordou esse assunto. A segunda e última questão para você começar bem é você, para todas as operações que você está simulando ou fazendo com conta real mesmo, é você fazer um entendimento sobre você. Faça um diário de trade, faça por que você fez aquele day trade, por que você comprou, por que você vendeu, o que você estava vendo. Isso é uma forma de você se autoconhecer. É uma forma de você olhar e entender por que determinado mercado você fez isso e outros mercados você fez isso.
Ao longo do tempo, você tem um estudo de você mesmo, do seu comportamento. Day trade ele é muito comportamental, ele é muito de humor, é muito de preço de mercado, de velocidade, volatilidade, incerteza, muita tendência ou pouca. Então, você se autoconhecer, você está à frente da média de mercado que está sempre ali clicando no botão feito cassino, que não faz você ganhar dinheiro. Pessoal, esse foi seu mais novo episódio do Entre Linhas do Day Trade. Tchau! Tchau!